Vocês vão estar se perguntando por que a gente está começando assim, se é sobre vida de oração e vida de estudos e a união entre elas. A primeira coisa que eu acho importante a gente ter uma noção é o seguinte, né? A igreja sempre teve a preocupação de preparar as pessoas para a santidade, por mais que esse conceito de santidade não estivesse presente em alguns momentos como algo assim que todos entendiam, mas aqueles que entendiam a igreja, ou seja, mesmo quando em alguns momentos as pessoas eram ignorantes, como hoje as pessoas são ignorantes quanto à missão da igreja, o que é a igreja, etc., sempre teve presente dentro daqueles que entendem o que é a igreja, que são a igreja de fato, essa noção de que é preciso ser santo, desde o Antigo Testamento, ser santo porque eu sou santo, depois do Novo Testamento, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo pediu para que a gente fosse santo, e por aí vai. Então, o problema da santidade, né, e eu copiei porque eu gostei do título do Padre Leonel Franca na obra O Problema de Deus, e aí eu achei legal, até eu pretendo fazer umas lives sobre isso aqui, que eu estou montando um material sobre isso aqui, por quê? Porque o problema da santidade hoje para nós leigos está totalmente relacionado, no caso, né, com a vida de estudos, certo? A vida de estudos, ela é praticamente um dever dos leigos. Por quê, né? Porque nós vivemos num mundo que você precisa estudar filosofia, teologia, precisa estudar história para poder entender como que as coisas chegaram até o estado que elas estão, né? Então, ideologia de gênero, aborto, controle mundial, programação. Até ontem estava jantando lá em casa um rapaz, amigo nosso, um amigo que eu fiz novo aí, que ele faz economia e ele é uma figura. E ele era anarcocapitalista um tempo atrás, antes de estar se convertendo. E ele estava me explicando como é que funcionam as criptomoedas e o sistema bancário virtual. Depois estava me falando umas coisas que ele anda estudando, a questão de como o Jorge Soros atua, ele gosta de estudar essas coisas assim. E eu achei realmente muito interessante ele falando aquilo, que todo este processo todo esse processo, né, de combate à igreja, ele vem de um processo primeiramente intelectual, depois moral e por fim, assim, total hoje, né? Um processo total, uma paganização total que a gente vive hoje. E quando o mundo vai se tornando pagão, até o Chesterton fala muito isso, que é o que? O paganismo, ele é um terreno fértil para o cristianismo. Quando o mundo começa a se paganizar, significa que o cristianismo vai renascer. Sempre é assim. Então, quando as coisas começam a se paganizar a tal ponto de que Deus vai sendo esquecido, o problema da cultura da morte, da cultura moderna, é que Deus, ele não é esquecido, não é um pagão, não é um tipo de paganismo bruto, é um tipo de paganismo imiscuído, assim, é misturado, né? Então, você até sabe quem é Jesus, assim, mas é uma coisa meio misturada, enquanto que para os pagãos eles não sabiam nada de Jesus, chegava a apresentar um Deus crucificado. Hoje ainda o cristianismo permeia assim, o Ocidente em vários aspectos, mas esse tipo de paganismo bruto, que eles, assim, os inimigos da igreja, principalmente chefiados pelo demônio, claro, os demônios pensam isso, eles sabem que o paganismo bruto, ele é terreno fértil para a igreja, porque a igreja chega e demole os ídolos. E como que ela faz isso? Ela anuncia o evangelho, a verdade, e ela começa a ensinar os povos, sempre. O ensino está totalmente relacionado à evangelização, então não tem igreja católica sem ensino. O problema é, se a igreja está num processo interno, né, de grave crise como está hoje, e é necessário que surjam novos santos, e esses santos geralmente na história da igreja eram ou relacionados com a parte da hierarquia, padres, bispos, papas, ou relacionados com a parte assim, daqueles que professam os votos, que no caso seria os monges, as freiras, etc. Bom, eu acredito que tem já, eles estão aí, tem os Padre Paulo da vida, os monges cartuchos, eles estão aí. Mas esse processo atual ele tem um fenômeno interessante, que é o quê? A questão de lecionar, ou seja, o ensino ainda está
precário, porque esses poucos santos, padres, membros da hierarquia, não conseguem ter a capacidade física, humana, de espalhar essa mensagem, esse ensino. Por mais que o site do Padre Paulo nos ensine, é um site, não é algo físico, presencial ali. E você precisa ter esse contato físico, presencial, para ensinar. Você precisa entrar numa... Por isso que é importante ter um centro físico, no caso. Tem que entrar numa sala, ver um quadro, conversar com a pessoa, tirar dúvida. Isso você... Opa. Estava falando da questão do paganismo com porta aberta para pregação. Acho que dos marcos da pregação de Paulo é quando ele chega na Grécia e promulga o famoso discurso do Areópago, que ele chega na frente de um altar pagão dedicado a um Deus desconhecido e diz: vocês acham que não conhecem, mas na realidade vocês já o adoram e eu vou apresentar para vocês quem é o cara. Sim, porque o paganismo, sempre quando a gente pensa no mundo pagão, na verdade, e isso se vocês pegar a obra Hereges lá do Chesterton, vai ver que o pagão, na verdade, ele é como que uma presa esperando um leão, no caso. Ele está ali, perdido, assim, parado, preparado para morrer, e ele não sabe. Mas ele está ali, né? Basicamente, ele fica ali, saltitando, feito uma gazela, assim, e tal. E, bom, chega o cristianismo e devora o paganismo, só aproveita o que é necessário. Só que esse tipo de hoje, no caso de paganismo que a gente tem, e essa ausência de remédio por parte daqueles que conseguem dar remédio, porque é uma quantidade de pessoas maior, são bilhões, o mundo nunca teve tanta gente como agora, fez com que renascesse um movimento por parte dos leigos, das famílias. As famílias já estavam presentes dentro do início do cristianismo, como algo essencial. Mas hoje também, em alguns períodos, nem tanto. Era uma coisa normalizada na Idade Média, a família. Você não tinha um combate à família. A família estava estabilizada, era aquilo ali, você tinha tudo ajeitado. Hoje não. Hoje a família precisa estar presente, principalmente na figura do pai e da mãe, principalmente na figura do ensino, porque você não tem onde colocar os seus filhos para ensinar que não seja algo que vai perturbar a alma deles e vai tirá-lo do caminho da santidade. Então, o problema atual de você conseguir viver a santidade e transmitir a santidade para os seus filhos, como leigo, ou para qualquer outro tipo de pessoa, é que você vai precisar lidar com o ensino, com a educação. Colégios católicos tradicionais, que hoje em dia não se reza mais. Sobre justificativa, nem todos os alunos são católicos, então não há oração. Como que dentro de um colégio católico não existe oração? Existe pregação cristã? Tem muito disso. Então, o problema da santidade atual está totalmente relacionado, né, com a questão da vida de estudos. Mas, para a gente conseguir fazer essa relação aqui e pegar o método do Hugo de São Vítor, que é o que eu vou apresentar aqui, que é basicamente, assim, dando uma síntese introdutória, você utilizar a vida de estudos como um caminho de volta, no caso aqui, né, nesse quadro aqui, ou seja, a vida de estudos como um caminho para a santidade, que basicamente é o que a gente precisa muito hoje. Para que a gente consiga fazer essa trajetória aqui, nós precisamos ter umas pequenas noções que eu acho importante para poder fazer a relação com o Hugo de São Vítor, que é o que eu vou explicar para vocês. Então, basicamente assim, quando a gente fala de santidade, né, a gente tem vários tipos de conceituação. E bom, você tem a questão da imitação de Cristo, né, que ficou conhecidíssimo isso. Você tem a questão monacal, ou seja, dos conselhos evangélicos, né, você viver. Você tem a questão pneumatológica, ou seja, a vida no Espírito, no sentido, a questão do Espírito Santo, seus dons, a ação da graça através do Espírito Santo, se dá pelos dons. A questão das virtudes, ou seja, você praticar as virtudes cristãs, principalmente a virtude da fé, a esperança e a caridade, é uma outra conceituação de santidade. Você tem a conceituação da configuração com Cristo, que para nós, no mundo moderno, discuta muito isso, né? A santidade e configuração com Cristo. Tem aquele livrinho que a minha biblioteca católica editou, né? Que dá 2 caminhos que eu achei bem interessante, que eu não conhecia. Um banquinho pequenininho, esqueci o nome do autor agora. Mas é o Abandono à Providência Divina, o nome do livro. Que ele fala que basicamente é você cumprir o seu dever de Estado e aceitar todos os sofrimentos que vier. Você se santifica assim. Se você cumprir o seu dever, você aceitar todas as graças em forma de cruz ou de
de ressurreição que Deus te enviar. Então todos esses aqui são exemplos, nós teríamos vários outros exemplos, mas eu vou pegar 4 em específico, tá? Que é a lista do Padre Rui Marim, naquele livrinho Ser ou Não Ser Santo, que eu acho muito interessante e que nós vamos usar mais 2 deles para nossa explanação de hoje. Que basicamente a primeira que ele dá é a via de São Paulo, tá? Escrever embaixo é mais difícil. Que ele chama a via da cristificação, que é você se configurar a Cristo de um modo um tanto prático também. Ou seja, São Paulo vivia mais ou menos como Jesus vivia. São Francisco vivia mais ou menos como Jesus vivia praticamente, assim, ou seja, em forma de vida também, né? Uma união com Cristo na vida prática. E isso a gente não tem. Jesus não era casado, então nunca eu na vida prática vou conseguir me unir a Cristo igual São Paulo, né? Mas de algum modo eu posso me utilizar desse conceito de cristificação. O segundo conceito, que seria o conceito de Santo Tomás de Aquino, que é o primeiro que a gente vai usar bastante, é a questão da perfeição da caridade, tá? Que nada mais é que o quê? Que você conseguir fazer todo o desenvolvimento da vida de virtudes até o ápice, que é a caridade, que é a maior de todas, que a gente sabe que é a caridade, né? De que vale eu saber falar a língua dos anjos se eu não tiver caridade, tá? Então a perfeição da caridade é esse segundo ponto. O terceiro ponto, que ele chama de São João da Cruz, né? Que é a questão da vida mística, né? Ou seja, o desenvolvimento de uma vida mística vai te fazer alcançar a santidade. Evidentemente, a vida mística passa claramente pela questão ascética, tá? Então você tem que ter a questão ascética para ter a vida mística, uma coisa meio que hoje em dia se perdeu, tá? Esse seria o terceiro ponto, nós não vamos atento a não ser a questão ascética, né? E a cristificação nós vamos atento porque a gente é leigo. Então, esse processo, isso aqui tá mais... Tá para todos isso aqui, tá? Mas um padre pode se utilizar muito mais para essa cristificação porque ele é persona Christi, entende? Eu nunca vou ser persona Christi como um padre é. Agora, isso aqui, esse quarto, que é a via de Santa Teresa, que o Padre Rui Marim fala, que é a via da determinação, né? Ou seja, a questão da vontade, que você querer ser santo, você se entregar, você fazer atos de afeto, de vontade, você ir fazendo isso. Bom, o Padre Rui Marim, que é um gênio, ele diz que isso aqui são como, quando você vai falar ele apresenta 4 vias. Na verdade, é uma montanha, onde você pode subir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, enfim, mas toda a montanha dá um cume, o cume sempre vai ser a santidade, certo? Então, basicamente, todas essas trajetórias, todos esses caminhos apontam uma coisa como essencial dentro da santidade, né? Que é aquilo que é o que mais importa para você se tornar santo. Que basicamente, a maior de todas as coisas é a oração, certo? Sem oração, a Santa Teresa fala que nós os condenamos ao inferno sem a ajuda dos demônios. Significa que aquilo que o Santo Afonso falava, quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem não reza, certamente vai se perder. Quem reza todos os dias certamente vai se salvar, certo? Oração aqui num sentido mais de oração, que a gente chama de mental, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a oração ela tem uma antena de TV aqui, né? Ela tem dois tipos de oração, né? Vocal e mental. Elas são tipo 2 facetas de uma moeda. Mas um lado brilha mais, que seria a oração mental, mas você pode se santificar só com a oração vocal. Se você é uma pessoa simples que não sabe fazer oração mental. A oração mental às vezes não é para todas as pessoas, mas a gente divulga por quê? Porque facilita, nós vamos explicar por quê. Essa oração mental seria o quê? Né? Seria diálogo amoroso com Deus, relacionamento, seria contato com Deus, seria
você ter uma amizade mesmo com Deus, né? Tratar de amizade com Deus. A Santa Teresa fala que é como se você fosse se tratar com o rei. Então você tem que saber com quem você está tratando, como você está tratando, o que você está tratando, de que forma você está se achegando até ele, mas saber que é um rei amigo, um rei esposo, né? Então a oração mental, no caso, e aqui, não sei se alguém está salvo aí, vai querer bater foto, mas eu tenho que apagar, que daí que eu vou usar mais. A oração mental, no caso, ela foi desenvolvida ao longo dos séculos da igreja, então é uma coisa bem, assim, vasta em matéria de literatura, certo? A gente tem muito material sobre isso desde os primórdios do cristianismo, desde os primeiros cristãos. E nós podemos também pegar várias vias, etc. Mas eu vou pegar aqui um não tão antigo, um pouco recente, 1800 e tanto, que é um grande amigo, que é Santo Afonso de Ligório, que tinha uma capacidade incrível de resumir todos os outros ao mesmo tempo. Santo Afonso, só por Glórias de Maria, ele fez mais de 10.000 citações de cabeça, né, sobre Nossa Senhora, dentro daquela obra ali. Santo Afonso, ele era um gênio, ele tinha uma capacidade incrível de pegar todos os conteúdos teológicos. Se você pega as meditações de Santo Afonso para o dia a dia, ou aquele livretinho que eu indico muito, chama A Oração, você vai ver ali um mini tratado para qualquer pessoa pega aquilo ali e entende. É muito profundo, você pode estar muito tempo dentro da igreja, ler aquilo ali e ser tocado, mas se pegar assim, um cara que está passando aqui agora, a gente entregar o livrinho para ele, ele vai entender. Se ele se abrir, né, quiser entender. Esse livrinho, basicamente, demonstra que a capacidade de Santo Afonso tem de, sendo um grande teólogo, um dos maiores teólogos, talvez o maior teólogo moral da história da igreja. Você vai tentar ler a teologia moral da igreja, vai se complicar, não é fácil, né, mas vê a capacidade que ele tinha de escrita, ele consegue traduzir todo o conhecimento dele para a vida prática nossa do leigo do dia a dia. E como que ele, então, define basicamente a oração, certo? E, em geral, você tem basicamente vamos chamar de introito, né, fazer essa relação com a missa tridentina. Então, esse introito, que é você estar na presença de Deus, no caso você tem que ter uma preparação para rezar, basicamente, ou seja, você saber que você vai se encontrar com Deus, ou seja, tem uma audiência com, sei lá, pense em quem é o católico que vocês mais admiram, entende? Amanhã você tem uma audiência 9 da noite com eles. Bom, vocês vão se preparar, mas, caraca, é uma reunião, né? O São José Maria Escrivá fala assim, a primeira audiência é com Jesus Cristo, ou seja, você precisa saber com quem você vai lidar. Se você vai rezar de manhã, você já passa a noite anterior pensando, amanhã eu vou rezar. Você vai rezar de noite, você passa o dia pensando, eu vou rezar. É mais ou menos como você tem um encontro com uma pessoa. Então você fica, entendeu, fazendo isso daí, basicamente se preparando para aquilo ali, vai se preparando. Beleza. Quando você chega na oração, você vai ter aquilo que a gente chama de presença de Deus, certo? E aqui um breve adendo. Vocês já ouviram falar nos tipos de presença de Deus ou não? Basicamente são 5, tá? Existem tipos de presença de Deus. Deus, ele está presente na pessoa do Cristo, né? Ou seja, a forma como Deus estava presente na pessoa de Nosso Senhor nunca mais vai se repetir. Jesus, a pessoa do Cristo, é a união hipostática, aquilo é uma presença de Deus absurda, não cabe na nossa cabeça, é um mistério, mas nunca se repetiu, sempre é o mesmo Cristo, né? Hoje é um corpo glorificado que vai e volta, etc. Tem o segundo tipo de presença de Deus, que seria a presença na Eucaristia, que é como a gente conhece, né? Ou seja, a presença eucarística do Senhor Jesus Cristo é uma coisa que a gente sabe como é que funciona e tudo mais. E o terceiro tipo de presença de Deus é a presença, eu não me lembro o nome técnico agora, mas é a presença do céu, no caso, tá? Eu lembrei do quarto, que eu não lembrava. Deixa eu anotar, senão eu vou esquecer. Essa presença do céu, de lugar, ou seja,
o céu não comporta Deus por inteiro, porque se comportasse, Deus caberia dentro de um espaço, e Deus é maior que um espaço, porque Deus criou o espaço. Mas Deus criou um lugar onde ele se deixa conhecer de uma forma que em nenhum outro momento ele vai se deixar. E esse lugar é o céu. Então a presença de Deus no céu é diferente da presença da Eucaristia, é diferente da presença de Cristo na pessoa do Verbo encarnado. Então, esse tipo de presença aqui, todos esses três tipos, são mais fáceis da gente entender. A gente sabe que no céu Deus vai estar lá e nós vamos ter a visão beatífica da Santíssima Trindade, parará. Agora, esses 5 aqui, esse 4 e 5, são mais complicados, que é o quê? Primeiro é a presença de imensidade. Ou seja, Deus está presente em todas as coisas. E o Santo Tomás explica isso. Deus está presente nos animais, Deus está presente nas plantas. Nota para mim, por favor. Deus está presente nas plantas, Deus está presente nessa cadeira. Por quê? Tudo que existe, existe por causa de Deus. Então, se essa cadeira aqui existe, é porque Deus pensa e mantém essa cadeira aqui. Se Deus fizesse, se ele quisesse assim, ele faria assim e a cadeira sumiria. Tudo sumiria se Deus fizesse assim. Então, a presença de imensidade significa que tudo que existe, Deus está presente. Ah, Júnior, Deus está presente no inferno? Sim, Deus está presente no inferno. Com sua justiça, né? Ou seja, mas se o inferno existe, tem seres lá, é porque Deus criou esses seres e esses seres quiseram se corromper, quiseram se condenar. Então, tudo que existe, existe por causa de Deus. Né? Isso é uma questão tanto metafísica, mais fácil de entender. Só que, aí é que tá. Deus, ele não está presente numa pedra como está no animal. E não está presente em nós como está numa pedra ou num animal. E não está presente num pagão quanto está num batizado em estado de graça. São tipos diferentes, que é esse quinto tipo aqui, que é a presença de inabitação, certo? Que a gente chama de inabitação trinitária, que é o quê? O estado de graça, porque quando a gente recebe o batismo, a gente recebe a pessoa do Espírito Santo, e onde está uma pessoa está as três, então a gente recebe a Santíssima Trindade dentro de nós. Beleza? Ok, isso a gente aprendeu na catequese. Agora, esse tipo de presença de Deus é um tipo de presença que Deus consegue derramar a sua caridade em nós, a tal ponto de que Ele mesmo está dentro de nós, certo? É um mistério, ou seja, Deus não pode habitar num lugar, mas Ele habita dentro da minha alma, a partir do estado de graça do batismo, certo? Vocês estão entendendo? Então, isso não existe. Deus não ama uma pedra, mas Deus me ama, entende? Deus me ama mais do que ama o pagão. É estranho falar isso daí, porque Deus ama todos igualmente, claro. Mas como eu estou na presença de inabitação trinitária, como um batizado, agora está de graça, acredito que esteja, né? A gente não tem certeza plena, mas a princípio sim. Bom, eu estou com Deus de uma forma que o pagão nunca vai entender. A tal ponto de que tem uma coisa que é interessante aqui. A distância entre eu, tá? Eu e vocês, que provavelmente estão em estado de graça, se Deus quiser, tem uma distância, tá? Entre nós e entre os santos, beleza? Qual a distância que existe entre eu e Santo Tomás de Aquino hoje? Porra, é muita Posso coisa. falar agora? A Kathleen sabe qual é o tamanho da distância, né? Qual a distância que o Lucas está de São Francisco de Assis, né? Que a Kathleen de Santa Teresa. É gigante. Agora, a distância que nós estamos, tá? Dos pagãos é maior. Nós estamos mais perto dos santos que os pagãos de nós. Por quê? Porque o batismo confere em nós a inabitação trinitária. E isso daqui é imprescindível, é espetacular, é o maior ganho. É aquilo que Jesus disse, olha, Moisés esperou para ter isso, os profetas, Elias esperaram, eles queriam ter isso daqui, a gente tem. Isso aqui que a gente tem é como uma semente. O batismo, se vocês verem, o São Pedro fala assim, fala que o batismo é como uma semente que nos é dado, que não tira o pecado de nós, mas coloca em nós um germe de salvação. Se é uma semente, precisa ser regada, precisa ser colocado, ser trabalhado. E como se dá esse trabalho? Esse trabalho se dá na oração, beleza? Então, é a oração que faz com que a semente do batismo vá se desenvolvendo, certo?
Bom, então quando a gente se coloca na presença de Deus, a gente tem que ter uma noção disso aqui, ó. Deus habita em mim, do meu espírito. Seria interessante vocês entenderem o que é um espírito também, mas acho que não cabe tempo aqui. Que oração, Gelácio? Só pra eu saber se deu tempo. Tá, pra mim a gente pode ficar 30 noite sem problema. Dá tempo? Dá, vamos lá então. O que é Não é feriado, né? quando Deus criou a vida, tá? A vida humana. Deus... O conceito de vida é a capacidade que um ente, um ser tem de ter movimentos imanentes, tá? Tem uma palavrinha aqui que eu nunca consigo falar, que é os movimentos transeuntes. Certo? O que significa isso aqui? Esses movimentos aqui são movimentos que são gerados por outras coisas, certo? Uma pedra se movimenta, por quê? Porque eu peguei a pedra e joguei a pedra. Agora, eu me movimento, não foi porque alguém veio e me jogou. Eu me movimento porque, por mim mesmo, ou porque a minha noiva me deu uma prensa, né? Aí eu me movimento. Basicamente assim. Bom, isso aqui significa que tudo que tem vida se move a si mesmo. Certo? Beleza? É um conceito assim meio padrão dentro da filosofia. Ou seja, tudo que existe se movimenta, tá? São mais ou menos 3 pilares aqui, ó, prévio adentro, para você entender o básico da filosofia perene. É o ser, o movimento e a verdade, tá? São 3 coisas fáceis da gente entender que existem. O ser é o quê? As coisas existem. O ser existe. Se eu não for trabalhar com qualquer tipo de conceito de existência, eu não consigo pensar, não consigo promover pensamento nenhum. Então, se o ser existe, logo eu percebo que as coisas se movem. O ser se move. Então o movimento é a segunda via mais fácil. Eu estou simplificando aqui. Os caras ficaram séculos e séculos trabalhando isso daqui. Quando eu consigo apreender o ser e o movimento, quanto mais perfeito eu fizer isso, eu tenho uma experiência da verdade aqui. Tá? Essa experiência aqui. A experiência da verdade é a apreensão do ser e do movimento. Beleza? Show de bola. Resumidamente para vocês. Agora, dentro do movimento, existe uma leizinha muito importante, que a gente vai trabalhar ela aqui, tá? Que significa o quê? Que tudo que se move é movido por outro. Por quê? Porque existe um conceito que a gente chama de ato e potência, né? Que o ato empurra uma potência, a potência vai se tornar algo que é um ato, e esse ato vai empurrar, mais ou menos assim, ó. Basicamente assim, tem um ato e o ato vai gerar uma potência que vai se tornar um ato, que vai se tornar depois vai gerar outras potências e por aí vai. São conceitos assim que eu estou resumindo para vocês. E essa flecha aqui, ela é chamada de causa... Caramba, acho que é a causa formal. Causa eficiente, desculpa, eu me enganei, tá? Essa causa eficiente, no caso, é o que faz com que as coisas de potência se tornem ato, mas nenhuma potência existe por si mesma, ela precisa ter um empurrão de um ato. Então Deus é um ato puro que criou todas as coisas que vão se criando em potência, vão se tornando o ato. Por exemplo, quando eu sou um bebê, eu sou um homem, mas eu sou um homem também em potência, eu não sou adulto ainda, não estou na plenas faculdades do que é ser homem. Então, bom... E depois que eu sou um homem, eu gero uma nova potência, um novo filho, né? E por aí vai, certo? Então, tudo que se move é movido por outro, ele tem uma causa inicial que é Deus, mas é uma regra básica, a regra do movimento, que tudo que se move é movido por outro, certo? Então, imagina que está escrito isso aqui, ó. Tudo que se move é movido por outro, beleza? Agora, como, Júnior, que tudo que se move é movido por outro, aquilo que tem vida produz movimentos imanentes, que é o quê? Movimentos que se movem por si mesmo. Não está aparentemente em contradição? Não. Por quê? Tá? Porque existe aquilo que... Porque vida, aqui tá, para vocês entenderem. Vida vem do latim vitae, certo? Que na verdade vem também do anima, que significa o quê? Animação, no caso, movimento, certo? Então vida é movimento, vida é animação, anima. Por isso que anima vem alma, né?
Ter uma alma significa eu tenho vida. Uma pedra não tem alma, um computador não tem alma. Então, eu ter uma alma, eu ter uma vida, significa que eu produzo movimentos imanentes. Só que o Aristóteles já explicou isso, a igreja pegou, que é o quê? Você tem 3 tipos de alma. Tem a alma vegetal, a alma vegetativa, no caso, a alma sensitiva, e a alma racional. A alma vegetativa é a alma mais ou menos mais para baixo, né? Tá nas plantas, etc. Então, você tem vida ali, mas você precisa, para a planta se mover a si mesma, ter um tipo de movimento mineral, né? Você tem que ter a água, tem que ter o solo. Na alma sensitiva, que é os animais são o maior exemplo, você tem que ter um estímulo não só embaixo, tem a questão mineral também, eles precisam comer, precisam beber, mas tem a questão sensorial, sensitiva. Então os animais são baseados nos 5 sentidos, basicamente, né? Então esses sentidos são o que colocam eles como animais. Só que o racional, ele é diferente, por quê? Porque ele tem aquilo que a gente chama de intelecto, né? Inteligência. O homem tem inteligência. E a inteligência é a maior faculdade da alma. Nós vamos ver as faculdades da alma daqui a pouco. Mas a inteligência é o que, basicamente, né? É o espírito, a guia do espírito humano. Que é o que? Quando nós nos movimentamos, nós não nos movimentamos como os animais nem como as plantas. Nós nos movimentamos como animais racionais. Se bem que nem todos. Mas teria que ser animais racionais. E os animais racionais se movimentam basicamente, tá? Naquilo que eu gosto de exemplificar assim. O espírito é a capacidade que a alma tem de se mover. Ninguém consegue fazer isso, porque não tem inteligência, não tem intelecto, não tem razão, ratio, né? Só o homem consegue se mover a própria alma, entendeu? Os animais não conseguem mover a própria alma, eles precisam do mineral, do sensitivo, mas o homem não. O homem ele pode ficar sem comida, sem bebida, e ele ainda assim consegue mover a si mesmo. Por exemplo, a logoterapia, o Viktor Frankl fala da questão do sentido da vida, né? Bom, isso daqui... Meus alunos sempre reclamavam que meus quadros eram uma bagunça, eu acho que eles tinham razão, né? Eu também acho. Isso daqui, basicamente, significa que quando a minha alma é capaz de mover a si mesma, logo ali eu estou sendo plenamente humano. Então, quando eu quero fazer uma coisa, porque eu vejo que aquilo ali tem um sentido, uma finalidade, etc. O cachorro não pensa, nossa, hoje eu vou fumar um cachimbo, porque fumar cachimbo é legal. Não, o cachorro não fuma cachimbo, porque ele não sabe que é um cachimbo. Ele não entende as coisas, mas nós entendemos que nós temos intelecto, nós temos espírito, certo? O espírito, então, é essa capacidade que a alma tem de mover a si mesma, que os animais não têm, que as plantas não têm. Mas eles têm vida, porque eles produzem movimentos imanentes, eles mesmos se movem, não precisa vir empurrar o cachorro se move. Mas nós nos movemos de uma outra forma que não é externa, ela é interna. Nossa alma que diz, vai pra lá, vou fazer uma faculdade, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E esse movimento que a gente faz é um movimento do espírito. Então a gente é um ser espiritual, certo? Isso é o espírito, no caso. O espírito é a capacidade que a alma tem de se movimentar. As plantas não estão nos transeuntes. Não, as plantas estão aqui, nos movimentos imanentes. Elas crescem sozinhas, não precisa, só ter esse movimento. Então os imanentes é todos aqueles ali. Todos esses 3 aqui, todos que têm alma, né? O que significa que vai ter um céu dos cachorros. Não, mentira, não vai ter céu dos cachorros, mas... bom... pode ser que São Francisco leve uns pra lá. O que acontece... O meu, a Kathleen disse que vai pro inferno. O que acontece, basicamente, quando a gente está com a inabitação trinitária, é que essa caixinha aqui, ela agora está sendo habitada pelo próprio Deus. Se tivesse um vermelho aqui, eu colocava assim, pintado. Ou seja, Deus que fica dentro da alma, movendo ela por dentro. Entende? Isso é a inabitação trinitária. Porque antigamente, no Antigo Testamento, Deus vinha e indicava por fora os profetas, mas Deus não estava dentro da alma, consumindo ela por dentro como um fogo, né? Por isso que a santidade, na verdade, é você perdendo a sua alma, você perde toda a sua vontade de seu querer, você tem a vontade de Deus. Nossa Senhora, ela praticamente não tinha alma, basicamente, no sentido de que a alma dela, tudo que ela fazia era fazer a vontade de Deus. Então, a alma dela era absolutamente consumida, era uma nova alma, quase, né? Eis que faço nova todas as coisas. No caso, é preciso nascer de novo. Esse nascer de novo é
você deixar que o Espírito Santo mova você, porque tudo que se move é movido por outro. Então você não vai ser movido só pela sua razão, você vai ser movido também pela graça. E esse mover-se pela graça é a santidade, certo? Aqui é uma explicação intelectual, basicamente daquilo que você já experimentou, que é o quê? Quando você faz uma coisa, você percebe que Deus guiou você. Talvez na hora tu nem percebeu tanto, mas depois tu vê, isso aqui realmente foi Deus que fez isso aí. Foi Deus que fez o Lucas Dutra vir morar no Rio Grande do Sul. Na hora ele pensou, tô fazendo merda, tô vindo morar na casa de um gaúcho, mas enfim, né? Pelo menos dá pra torcer pro Grêmio não pro Fluminense, é uma vantagem. E aí o que acontece? Esse movimento da alma interno, ele se dá a partir do batismo na presença na habitação. Então Deus vem e move você. Esse é o sentido de vida espiritual. Vida espiritual é isso, é um movimento interno que Deus faz na sua alma, ou seja, Deus vai guiando você através do quê? Através da oração. Então você se coloca na presença de Deus, você está dizendo para Deus, vem me mover para que eu tenha vida mesmo. Né? Não a partir de mim, mas a partir de Deus. Bom, estando em presença de Deus, começa aquilo que Santo Afonso chama, Santa Teresa chamava de colóquio, ou seja, você tem o colóquio com Deus, que é você conversar, entendeu? É basicamente você reunir para tomar chimarrão com o Nosso Senhor. Com respeito, claro, né? Não tem que falar como eu e o Lucas falamos, por exemplo, assim. O Chesterton que dizia, né? Que as mulheres diziam assim, não, sempre ser tratada como os homens tratam uns aos outros. Daí o Chesterton dizia assim, olha, minha senhora, se eu te tratasse na minha casa como eu trato meus amigos, tu não ia ficar 5 minutos comigo, né? Basicamente, claro, tem que ter um respeito, né? Tem que ter um respeito. Mas você tem que tratar de amizades. Então esse colóquio entra tudo. Entra diálogo com Deus, entra você contar para Deus a sua vida. Mas Deus sabe, sim, é óbvio que Ele sabe, mas Ele está dizendo para tu fazer isso porque isso vai fazer bem para ti, não para Ele, entende? Então você precisa, é uma coisa meio pedagógica, falar para Deus. Está dentro da oração vocal isso? Está dentro da oração vocal. Mas depois vai se tornar mental. Com o tempo, você nem precisa mais estar falando. No início falem, entendeu? Falem, olha Senhor, hoje de manhã peguei uma baita fila, fiquei muito estressado. Tem que contar o dia, assim, contar as coisas. Pra começar, isso aqui são só exemplos, não é assim, ó, se eu fizer tudo isso aqui eu vou ser santo, vou pro céu. Não, isso aqui é um mapa que o Santo Afonso está dando pra nós, certo? Então você vai ter um diálogo, acreditem, isso aqui é um diálogo. E aí, bom, dentro desse diálogo você vai ter vários atos, você vai ter um afeto, você vai ter um agradecimento, você vai ter uma súplica, você vai ter um perdão, que basicamente, desculpem aqui, eu quase me esqueci, aqui entra o Kyrie, né? Quando você se coloca na presença de Deus, você logo se percebe pecador, então você pede perdão a Deus. Sempre o início da oração se dá a partir do pedido de perdão, o ato de contrição, certo? Mas o ato de contrição pode se continuar aqui, o Kyrie pode continuar aqui, certo? A ação de graças pode acontecer aqui. Aqui pode acontecer tudo, porque é colóquio, é diálogo, certo? Isso aqui é a metade da oração. Metade só. Isso aqui, para nós que estamos começando, se durar 15 minutos, nós estamos grande. Tudo, né? Tudo isso a daí. primeira e a segunda. Nós estamos grande. A gente não consegue. Primeiro porque a gente não é movido por Deus. Segundo porque a gente não quer. Porque a gente tá lutando com os pecados mortais, então tá entre o ódio e o amor a Deus. O ódio e o amor a Deus. E terceiro, porque a gente não leva a sério. A gente não vê como isso é importante. A gente não leva a salvação a sério. Mas se a gente levasse a sério, nós faríamos isso daqui. E aí, isso aqui já seria capaz de nos salvar numa vida de oração. Certo? Agora, existe uma coisa que facilita, que é a segunda parte, certo? Que o Hugo São Vitor chama isso daqui de, se não me engano, é refeição espiritual. Certo? E a segunda parte seria a refeição da palavra. Isso aqui, basicamente, é você tentar imitar a experiência da comunhão eucarística. Resumindo, sintetizando, você não vai para a comunhão eucarística e começa a rezar 45 salve rainhas. Você tem um relacionamento com Deus ali. Bom, apesar de que você meditar bem uma salve rainha, você vai ter uma oração mental ali. A oração vocal ela vem ao nosso auxílio, não vem contra, não é uma coisa contrária. Por isso que o rosário é uma oração contemplativa. Agora, a refeição da palavra se dá o quê? Né? Se dá por aquilo
que o Santo Afonso, todo mundo chama de meditação, certo? Então a meditação vai ser a segunda parte. E essa segunda parte da meditação vai gerar em nós duas coisas, certo? Que é a súplica e a ação de graças, que basicamente tem outro nome para contemplação. Que aqui nós vamos entrar no de São Vítor e na união dessas coisas. Tudo isso é um resumo para nós entrar no tema, né? Basicamente o que? Depois que você meditou, e nós vamos ver o que é meditar, você vai pedir aquilo que você meditou. Se você não suplicar, você não vai ter. Não adianta você meditar sobre o amor de Deus e não pedir o amor de Deus. Meditar sobre a fé e não pedir a fé. Meditar sobre o perdão e não pedir ajuda para Deus te ajudar a perdoar as pessoas. E você tem que agradecer a Deus a partir de atos. A ação de graça é o quê? Atos de união. União de gratuidade e de gratidão, digamos assim. A contemplação, ela é como que você tem uma união. Aquilo que você contempla, mais ou menos que você se une. Então, eu vou explicar melhor que a contemplação já, porque nós vamos montar o esquema do São Vítor agora. Mas basicamente é a contemplação, ou seja, é você conseguir ter esse momento de passado tudo isso aqui, o que restou? Conclusão. Um estilo bem tecicístico para vocês, assim, né? A conclusão, e agora? O que eu concluo disso? Eu concluo o que eu vou contemplar. Beleza? Isso aqui é o que Santo Afonso mais ou menos explica que é a oração mental, que é o centro, que é o quê? Você separar 30 minutos no seu dia para rezar e você fazer isso. Mais importante que tomar banho, que comer. Tem que tomar banho não é bom porque tem gente que não, né? Mas mais importante que você trabalhar, do que você estudar, do que você fazer qualquer coisa, que você amar sua esposa, que fazer qualquer coisa, é isso aqui. O que não significa que você não tem que amar sua esposa, tem que trabalhar, tem que estudar, para vocês não são burros, né? Que não significa que não tem que tomar banho. Que não tem que tomar banho, exatamente. Então tudo isso daqui, tá, está incluído. Agora, como isso daqui se relaciona com a vida de estudos? No opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, que é um livrinho bem pequenininho que vocês podem encontrar na internet aí, Hugo de São Vítor apresenta um esquema. Vou deixar isso aqui por enquanto assim. Ele apresenta um esquema, basicamente, que funciona do seguinte modo, tá? Ele divide a forma como você deve estudar. Ele divide em 3 aspectos. O primeiro é a leitura. O segundo é a meditação. E o terceiro é a contemplação. Certo? A leitura se subdivide em 2 aspectos. A meditação basicamente vamos botar 2 aspectos e a contemplação são 3 aspectos. Então, a leitura significa o quê? Toda vez que você vai meditar, você não medita só coisas assim, vou meditar sobre a montanha, vou meditar sobre minha vida, vou meditar sobre meu filho, sobre o amor, não sei o quê. Tá, isso daí uma hora vai acabar, a inspiração disso aí, entendeu? Você vai precisar de um texto, ler alguma coisa, certo? Para a vida de oração, você vai pegar textos como as obras de Santa Teresa, você vai pegar textos como São José Maria Escrivá, você vai pegar textos de São João da Cruz, você vai pegar textos sobre imitação de Cristo, você vai pegar coisas desse tipo, Santo Afonso de Ligório, as meditações de São Francisco de Sales, tem vários materiais sobre isso daí, certo? Mas quando você vai ler, o Hugo de São Vítor fala que você pratica o engenho, ou seja, a capacidade que você tem de descobrir as coisas, a capacidade que você tem de ir atrás, de estudar, de realmente ler, né? Isso aí, isso seria o engenho. E aquilo que o engenho vai lá e capta, a memória vai e custodia, a memória vem e guarda, certo? E aqui o ideal é não ter um STF para soltar o que a memória guardou, custodiou, certo? Então a ideia aqui é você praticar o engenho aliado à memória, que o Hugo de São Vítor diz para você sempre guardar um resumo de tudo que você aprender. O ideal é fazer isso, porque daí você não perde as coisas, você vai guardando elas. Mas como que você guarda elas, certo? Com isso aqui. Através da meditação. O que é a meditação? A meditação é basicamente isso daqui. Vou dar um exemplo assim. Eu vou meditar sobre uma flecha. Um exemplo de meditação. Quando eu quero meditar sobre uma flecha, eu posso meditar sobre de onde a flecha vem, para
onde a flecha vai, como é o corpo da flecha, como é a ponta da flecha, como essa ponta se relaciona, como esses de onde vem e de onde vai se relacionam. Vocês estão entendendo? Eu estou meditando sobre uma flecha, como a flecha pode inverter de volta, como a flecha pode mudar de direção. Tudo isso daqui envolve uma meditação. Por exemplo, quando eu medito sobre Maria Santíssima, quantas coisas eu posso meditar? Infinitas. É só pegar a ladainha Nossa Senhora, vai ver lá todas as coisas que você pode meditar. Então, quando você vai meditar uma coisa só. Você vai fazer um recorte, que é o que o São Vítor fala. Você vai descobrir, investigar, a partir do seu engenho, da sua memória, algo que você ainda não sabe. Algo que a sua inteligência precisa investigar e descobrir. Para isso serve a meditação. A meditação serve para você aprender aquilo que você não aprendeu. Para você ir aprofundando. Então, mais ou menos assim. Sabe quando tu pega uma imagem, na nossa época de celular, e tu vem e recorta o M, daqui a pouco o M está assim no teu celular? É basicamente isso. Você vai dar um zoom, vai ampliar isso. Isso vai ser a meditação. Isso é meditar. Você conseguir recortar uma realidade e aprender aquilo que você ainda não aprendeu. Esse aprendizagem, ou seja, dentro de uma flecha, dentro de um tema, dentro de uma situação de vida, de uma obra, vai ser aquilo que a gente pode exemplificar como colecionar uma verdade, certo? Então, quando você faz uma meditação, por isso que a igreja dá como meditação, por exemplo, assim, não sei se vocês conhecem a tradição da igreja, nos mosteiros, por exemplo, segunda-feira é dia de meditar. Segunda-feira eu acho que é a Santíssima Trindade que se medita. Terça-feira. Agora eu não me lembro bem, mas pode ser os novíssimos que você medita. Não tenho certeza. Quarta-feira, São José. Quinta-feira, Eucaristia. Sexta-feira, Paixão. Sábado, Nossa Senhora. Domingo, Dia do Senhor. Certo? Ou, por exemplo, você vai pegar as meditações de Santo Afonso. Segunda, medita tal coisa. Terça, medita sobre a morte. Quarta, sobre o inferno. Quinta, sobre o juízo. Sexta, sobre a penitência. Sábado, sobre o paraíso. Domingo, entende? Qual que é o critério para ficar numa verdade e não ficar lendo o trecho inteiro? O critério é você conseguir perceber se naquele momento a graça está iluminando. Se tocou o coração, para naquela palavra. Para naquela palavra, que é o que eu já vou explicar já. Quando você tem uma experiência da verdade, no caso, basicamente, você coleciona uma verdade, certo? E aí, no outro dia tu meditou, tu colecionou outra verdade. No outro dia tu meditou, tu colecionou outra verdade. No outro dia tu meditou. Daqui a pouco, a gente tem cada vez mais verdades colecionadas. Certo? Ou seja, se eu meditar sobre os atributos de Deus, me interter com Deus, os atributos de Nossa Senhora, os atributos da fé, etc., eu vou colorindo a minha imagem, a minha inteligência, o meu amor a Deus. Meditar é isso. A pessoa que medita, ela tem depois uma contemplação maior do que aquela que não medita. A quem não medita, contempla isso aqui. Quem medita, contempla isso aqui. Quanto mais eu meditar, mais eu vou contemplar. Por quê? Porque a contemplação, diferente da meditação, ela não é um afunilamento de algo que você não conhece. Ela é o contrário de afunilar, né? Que eu não sei o nome disso agora. Se alguém souber aí. O contrário de afunilar é você ir espaçando. Uma expansão. Ela é uma visão livre e perspicaz de todas as coisas. Isso é contemplação. É uma união com todas essas coisas que você já sabe. Você conecta tudo que você sabe, ordena, por isso tem que estudar, ordena tudo e aí tem essa experiência de contemplação, a vida contemplativa. Ou seja, a contemplação nada mais é do que a junção dessas coisas aqui, certo? Só que a contemplação ela pode se dividir em três coisas. Porque você pode contemplar, o São Vítor fala isso, as coisas,
Você pode contemplar um copo, meditando bem, direitinho, contempla um copo. Ou, por exemplo, um bebê. Todo mundo contempla um bebê. A gente tem lá a irmãzinha da Kathleen Pietra. Todo dia é dia de contemplar o bebê. Mas, em geral, a mente humana busca contemplar a verdade, que é o quê? A causa das coisas. Quando a gente tenta investigar e tenta entender o que gera as coisas, a causa imaterial, aquilo que está por trás, os princípios, né? Entender, a gente está tentando contemplar a verdade. Que é ir atrás dessas causas, sempre. Uma coisa bem filosófica. Só que isso daqui, que é muito bom, que a vida de estudos te dá, né? Por exemplo, é um pouco que essa obra tenta falar, né? Da vida intelectual. Ela... Oi? Sim. Dessa obra da vida intelectual é bastante como você pratica essa contemplação da verdade, como você se adestra para ser um intelectual, para ser um estudioso, para ser uma pessoa culta, para buscar a verdade. Mas ela também tem uma perspectiva espiritual bem interessante, que é o quê? Que é você contemplar infusamente. Chamada contemplação infusa. Qual é a diferença dessa contemplação aqui para essa contemplação aqui? É que na contemplação das coisas da verdade, você produziu a sua contemplação. Você meditou e você produziu ela. Entende? Agora, quando você vai contemplar infusamente, é a contemplação da graça, contemplação sobrenatural, você recebeu de alguém. Entende isso? A contemplação infusa, ela vem de outra, não é você mesmo que faz. Eu posso descobrir, pela minha razão, que precisa existir um Deus criador. Eu consigo, filosoficamente, o Concílio Vaticano I explica, ou seja, é dito anátema quem disser que você não consegue infusamente, racionalmente compreender que Deus existe. Que Deus existe é a coisa que a razão humana percebe. Aristóteles percebeu, Platão percebeu. Agora, que Deus não só existe como me ama, se encarnou, deu a vida por mim e me espera no céu com um lugar onde eu vou morar com Ele por toda a eternidade, eu não consigo racionalmente entender. Eu preciso receber isso de alguém, da graça, do próprio Deus, da fé. Só que esse recebimento, essa porta, só existe, isso aqui, só entra para nós a partir de uma porta, e é a porta da fé. É a única porta. São João da Cruz fala, não tem outro jeito de você chegar a Deus se não ser sem fé. É impossível aqui na Terra. E a fé, ela é o Santo Antão falava, o oposto das coisas materiais é a fé. A fé é plenamente espiritual. A fé despreza a matéria. A fé esquece isso. E estamos chegando perto do final. Significa, então, vocês entenderam aqui, né? Contemplação infusa é uma contemplação que vem de outrem, certo? Como isso vai me ajudar, Júnior, na minha vida de oração? Bom, quando você vai rezar, basicamente, você já vai entender, e na minha vida de estudos, quando você vai rezar, você vai fazer sempre 3 coisas, se você rezar direitinho, um pouco direitinho. Você vai fazer atos, tá? De fé, atos de esperança e atos de caridade. É isso que você vai fazer lá. Você vai rezar, vai ter atos de fé, esperança e caridade. É isso, basicamente é isso aqui. O que vai te santificar são esses atos aqui. E depois os dons do Espírito Santo, que surgem por causa disso daqui. Certo? Mas isso aqui, para praticar isso aqui, vai ter que exercer muita virtudes cardeais, virtudes morais, etc. Isso aqui se dá primeiramente a uma escada, entendeu? Isso a gente não pode esquecer. É uma escadinha. Aqui está a caridade, aqui está a esperança e aqui está a fé, certo? Você não vai conseguir ter esperança se não tiver fé. Você não vai conseguir ter caridade se não tiver fé e esperança. Agora, no mecanismo da vida espiritual, tem uma coisa interessante que eu já vou falar, porque antes eu preciso explicar o que é a fé. É o mais importante de todos. A fé, Santo Tomás explica mais ou menos assim. Vocês estão acompanhando? Tá dando? Mas vamos devagar. Tá. A fé é um ato da inteligência assentido pela vontade que
movido. Opa. Movido nada. Que iluminado pela graça contempla uma verdade. A gente já viu como a gente pode contemplar a verdade a partir da leitura, da meditação e da contemplação, certo? Filosoficamente. Agora na fé é diferente. Por que é diferente? Porque você está recebendo algo de outrem, tá? Mais importante é isso. Mas como você faz isso? Você tem três atributos na sua alma principais, basicamente, certo? Que é a inteligência. Eita, coisa feia. A inteligência, a memória e a vontade. Que logo vocês já percebem que tem relação com a fé, esperança e caridade. Beleza. A inteligência é quem guia a nossa vida, certo? Deveria ser. Então, o ato da inteligência significa o quê? Que você vai usar a sua razão, usar aquilo que te torna homem, usar o seu espírito, o ser humano. Você vai fazer um ato da inteligência, vai. Só que isso só vai acontecer porque você está dando assentimento, ou seja, você está dando permissão com a sua vontade. Foi o que aconteceu quando a gente acreditou em Jesus, teve uma experiência de Deus a primeira vez nessa vida. Foi o que aconteceu. A gente, racionalmente, por mais que fôssemos burros, a gente permitiu que a graça nos iluminasse e aí nós tivemos uma experiência de contemplação da verdade. Foi basicamente isso que aconteceu. Isso é a fé. Cada vez que eu faço um ato de fé, eu faço isso aqui. E o ato de fé, bem feito, é o que vai me gerar cada vez mais atos de esperança. Que bem feito cada vez me gerar mais atos de caridade. Qual é o problema nisso? Por que eu não consigo? É uma questão do problema ascético, que é o quê? Você tem aqui, basicamente, a memória, vamos deixar ela parada, tá? Mas a nossa alma, ela tem os apetites, basicamente, concupiscível. Acho que é com SC, agora não me lembro. Mas a nossa alma, ela tem, por causa do pecado original, as paixões irascíveis e as paixões concupiscíveis. Concupiscível está mais ligado na vontade, ou seja, no prazer sensitório. Irascível está mais ligado na inteligência, mais ligado na alma, ou seja, a raiva, o ódio e tudo mais. A perturbação que dá na alma, né? A tristeza, por aí vai. Quando você não consegue consertar o concupiscível, você perde a vontade de amar a Deus. E o concupiscível está mais presente. Quando você não consegue consertar o irascível, você não consegue exercer a inteligência, não consegue estudar. Quem consegue estudar quando está nervoso, ansioso? Não consegue. Mas, Júnior, a inteligência não tem a ver com a fé? Por quê? Então que eu não consigo crescer na fé só com a inteligência? Tem um detalhe aqui, que é o quê? Que São Paulo explicou. São Paulo explicou que a fé, aos Gálatas explicou isso, ela é movida pela caridade. Por quê? Porque nós só temos fé e só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então, porque Deus quer, o seu amor vem e move a nossa fé. Certo? Então, a caridade que existe em nós no estado de graça, ela é a que nos liga diretamente com Deus, sem a gente perceber. E a porta é a fé. Só que a porta só abre quando Deus mesmo vem e toca em nós. Não é uma coisa assim, não é um pedaço, tudo meio junto. Estou dando um exemplo aqui. Significa que o quê? Quando eu não treino a minha vontade, por isso que eu preciso da ascética, eu não consigo largar o concupiscível, eu não consigo amar, eu não consigo ter fé. Basicamente é isso. Certo? Júnior, como eu faço isso? Pegando a inteligência e trabalhando a vontade. Como se faz isso? O Hugo de São Vítor falou
dizendo que você precisa estudar. Estudar é um ato de treinar a sua vontade para obedecer à inteligência e deixar com que a caridade mova a sua fé. Basicamente, para isso serve o estudo. Para que você consiga fazer esse mecanismo todo funcionar. Você vai estudar para quê? Porque quando você estuda, você aumenta o quê? O que você aumenta quando você estuda? A inteligência. Significa que se a minha inteligência é desse tamanho aqui, a graça vem e ilumina o quê? Isso aqui. Se a minha inteligência é desse tamanho aqui, a graça vem e ilumina o quê? Isso aqui. Por isso que no céu existe a coroa dos doutores é maior que a coroa dos mártires e das virgens. São Tomás fala. Por quê? Porque basicamente no céu, a luz que vem de Deus, Deus é a sabedoria, né? Então a luz que vem de Deus, ela é assim, ó, basicamente. A visão beatífica, Deus se passa, aqui estaria os doutores, aqui estaria, acho que os mártires, e aqui as virgens, acho que é isso. E os santos aqui, né? Então quando Deus se revelar no céu, cada pessoa tem um lugar diferente no céu. E a luz da graça passa por aqui. Por que passa pelos doutores, primeiro? Porque eles conseguiram fazer esse mecanismo todo funcionar. A inteligência deles estava tão alargada e a vontade tão servilmente deixava com que a graça viesse e iluminasse. Então, basicamente, seria como assim, você botar um café nessa água. Para você fazer isso, o seu café ficar forte, ficar bom, não adianta ter um pouquinho de água. Tem que ter bastante água, né? E tem que ter bastante café. Vai ficar bom? Um exemplo bem nada a ver. Mas explica por quê. Porque quando eu sou iluminado pela graça, ou seja, quanto mais eu tiver água aqui, mais café eu vou beber, certo? Então a água é a inteligência. Vou encher o meu copo até aqui ou até aqui. Aí a vontade vai dizer assim, ó, pode colocar. Aí a graça vem e joga o café dentro. O café sendo jogado dentro, eu bebo, tenho uma experiência da verdade, certo? Então isso acontece cada vez mais se o meu estudo está em dia. Se a minha vida ascética está em dia. Não adianta estudar e ser um degenerado, né? Que nem o pessoal fala no Facebook. Isso aqui vai acontecer assim. Por causa do quê? Por causa da fé, do ato de fé. O ato de fé vai fazer eu ter uma experiência da verdade que vai encher meu coração de esperança e que vai me dar uma inspiração para amar. Porque quando a gente reza, basicamente Deus faz duas coisas em nós, que é o principal. Isso vale a pena guardar da noite de hoje. Quando eu rezo, se eu rezar direitinho, ou seja, se eu realmente quiser rezar, e Deus, por mais que seja difícil, né? Então, Deus sempre nos dá a graça de, se nós pedir pão, ele vai dar pão, vai dar pedra, né? Ele faz duas coisas, basicamente. Ele ilumina a inteligência e ele convida o coração. Isso é o que acontece na oração. Ilumina a inteligência, convida o coração. Quando a gente reza, Deus faz isso em nós. E a vida de estudos vai fazer o quê? Duas coisas. Ela vai trabalhar aqui, vai trabalhar aqui. Aqui na inteligência, porque ela vai alargar a inteligência e vai fazer a iluminação de Deus ser maior na nossa vida. Por isso que um santo tem uma sacada genial e a gente não, né? Porque ele está tendo outro sacada. E aqui, porque ele mesmo vai convidar o que a gente deve estudar, o que a gente deve ensinar, o que a gente deve buscar, o que a gente deve fazer, a partir dos princípios que ele mesmo ensinou aqui, porque Deus não é ilógico, né? Então significa que quando eu rezo, eu me salvo. Agora, quando eu rezo e estudo, eu me santifico. Tem uma diferença aí, né? Entre se salvar e se santificar. Salvar é quantos anos no purgatório? Tá bom? Tá, mas é ruim estar no purgatório.
Santificar é você conseguir fazendo o processo da santidade que a gente falou lá no início. Então a vida de estudo seria um caminho, um trajeto para você chegar até aquele problema inicial, que é o problema da santidade, certo? Então tudo isso que você vai estudar, com toda essa pedagogia aqui, com toda essa metodologia, vai servir para que você consiga ser santo, para largar a sua inteligência, para você conseguir contemplar mais a verdade, para você conseguir meditar, para você conseguir ler mais. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é o que o Rui Marim explica, que eu acho fenomenal, e que tem a ver com aquela passagem, que basicamente o que nos santifica são atos de fé, né, esperança, caridade, de amor a Deus. Tá. Mas isso só nos santifica se eles tiverem uma finalidade para Deus, de fato, e não para nós. Então eu posso dar muito para mim, não adianta nada. A finalidade tem que ser para Deus. Aí eu sei se aquilo ali me santifica ou não. Então o Santo Santo Inácio, chama isso de discernimento dos espíritos. Se uma coisa me leva para Deus, eu vou fazer. Se não me leva para Deus, eu não vou fazer. As coisas são inerentes a isso, entendeu? Tomar café, ver uma série, olhar um jogo, ir em tal lugar, tudo isso em si mesmo não é pecado. O pecado está na alma, né? O corpo não peca, quem peca é a alma. Então, a finalidade do meu ato vai indicar se o trajeto é o correto, certo? Então, se é para Deus, vai me santificar. Quando eu faço algo para Deus, em atos de fé, de esperança, de caridade, eu me santifico. É isso que vai me santificar. Agora, só consigo realmente chegar lá se os meus atos de fé forem sempre maiores do que todos os anteriores. Então nós estamos aqui em 2019. Você e eu temos toda uma vida aqui até 2019. Todas as missas, todos os terços, todos os atos de amor, todas as caridades, todos os estudos, tudo que a gente fez foi muito bom para Deus, algumas coisas. Foi. Mas para que eu me santifique, eu preciso que todos esses atos sejam maiores hoje do que todos os tempo anterior. E assim vai servir em 2020, e assim vai servir em 2021, assim vai servir em 2022, 2023. A cada ano eu preciso me santificar mais. Por quê? Porque eu vou cometer atos mais fervorosos que os anteriores. Isso é o que santifica. Se eu sempre ficar na mesma estabilidade, eu não me santifico? Não. E provavelmente eu vou perder essa estabilidade ao longo do tempo. Vou arrefecer, vou cambalear, vou acabar caindo. Que é o que a gente faz quando a gente confessa e a gente fica igual o que a gente fez. E o que acontece depois? A gente logo dá 1, 2 meses e cai. Agora quando a gente muda e busca, a gente não cai. Se a graça nos ajudar, não é um processo nosso, né? A graça que capitaneia isso. Agora isso aqui, o interessante é, Júnior, é muito difícil subir. É muito difícil chegar lá. Enquanto que descer é super fácil, né? Mas o que os santos atestam é justamente o contrário. Que é o quê? Tá, isso aqui realmente é muito fácil. Para você ir pro inferno, a porta é larga. Mas quanto mais você sobe, mais você pratica atos de fervor, mais fácil vai ficando você praticar. É mais ou menos como estudar. Quanto mais você lê página, mais fácil vai ficar ler página. É mais ou menos como desenvolver uma habilidade. Quanto mais você faz, mais fácil vai ficando. É tipo musculação. Tu que agora tá na musculação, né, cara? Quer ficar bombadinho e tal. Então, olha isso que acontece. Vai ficando mais fácil. No início dói demais. Enquanto que, quanto menos tu fizer, o que vai acontecer, mais difícil vai ser. Vai ficar gordinho. Certo? É que nem eu jogando bola. Quando eu jogo toda semana, o craque volta. Ai, Se eu jogo de 3 em 3 meses, eu não tô fazendo. Daí o craque não existe. Aí não dá. Aí eu tô no craque mesmo, né? Daí o que acontece? Quanto mais eu faço, mais fácil vai ficando. Por isso que os santos faziam coisas inacreditáveis com uma facilidade assim. Porque não era eles. Eles eram movidos pela graça. Basicamente, para isso serve a vida de estudos, pra gente entender o mecanismo e praticar. No método Vitorino, a ideia é justamente praticar isso a partir da vida de estudos como leigo, né? Mas os monges também fazem isso, os padres também fazem isso, enfim. É uma pedagogia que moldou aí tudo e tem o meu curso lá para quem quiser ver e compreender a coisa mais em detalhe. Isso aqui é
introdução. Mas eu creio que seja isso aí, né? Estamos